Olá, meus amigos, boa tarde a todos os ouvintes. Nós estamos aqui ao vivo na rádio FJR com o programa Psicopapo, com um horário diferente agora, às 17 horas. Boa tarde, Thiago, meu amigo. Boa tarde, Pablo. Boa tarde aí, amigos que estão ouvindo a gente, ou pela timeline do show do Figueiredo, ou aí pelo Facebook no Psicopapo também. Bom, nós mudamos o horário, né? Eu já andei passando aí alguns posts sobre isso, porque chegou na casa aí o Paulo Barbosa, Luciano Fatioli, então está tendo uma programação totalmente nova e nosso programa se adaptando a isso. Está sendo agora toda segunda-feira às 17 horas. Muito bem, muito bem. E não demorando muito, já vamos anunciar a frase do dia para desenvolver a personalidade que vai nortear o nosso bate-papo de hoje. Exatamente. Thiago, qual é a frase do dia para desenvolver a personalidade, meu amigo? A frase do dia é: não consigo cumprir os meus compromissos no tempo esperado. E agora? Puxa. E agora, José? E agora? Pode repetir para nós? A frase do dia para desenvolver a personalidade é? Não consigo cumprir os meus compromissos no tempo esperado. E agora? Puxa vida, hein? Vamos ver, vamos conversar. Bem-vindo, então, todos mais uma vez ao Psicopapo. Querido Thiago, isso significa que estamos falando de adiamento de tarefas? A gente tem uma terminologia muito usada frequentemente para denominar isto, né? Que é a procrastinação, é isso mesmo? É, exatamente, Pablo. Só para explicar para vocês aí de onde que a gente tira essas frases. Essas frases a gente cria através de reflexões que nós fazemos em relação ao conhecimento clínico que a gente tem, a demandas do cotidiano que nós percebemos na mídia, ou em questões das nossas convivências mesmo. E a gente traz isso para auxiliar as pessoas que estão nos escutando, né? Então, nós criamos essas frases com esse intuito. É uma frase que dimensiona e determina o andar do programa. Então, a gente está falando então nada mais, nada menos do que a procrastinação. O que é a procrastinação, então? Eu vou ler um pedacinho aqui, uma colinha que eu trouxe aqui, que eu acho importante a gente poder dar um conceito dela. Então, a procrastinação é um comportamento considerado normal ao ser humano. No entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento de rotinas pessoais ou profissionais. Pois é. Ou seja, você está dizendo para nós que procrastinar de certa maneira, que é então adiar algumas tarefas, pode ser no primeiro momento absolutamente normal. Sim, como tudo que acontece de conflito na vida da gente pode ser normal, né? Eu não gosto muito dessa palavra normal, porque Sim. Ela acaba meio que direcionando algumas coisas. Mas, por exemplo, a gente pode ter um nível de ansiedade que não te traz prejuízo. Você pode ter um nível de tristeza que não é uma depressão. E você pode, às vezes você acorda de manhã, 5 minutos a mais no celular ali, procrastinando a hora de acordar. Sim, mas isso é patológico? Não necessariamente. Quando que se torna patológico? Quando isso vira um prejuízo na sua vida. Quando você percebe que as suas relações, os seus compromissos, os direcionamentos da sua vida, eles estão prejudicados em detrimento de você ficar adiando e não conseguindo cumprir com qualidade os compromissos que aparecem no seu cotidiano. Exatamente. Cumprimentando o pessoal que está chegando aí, mais uma vez. Nosso programa mudou de horário, tá? Por isso que nós estamos agora fazendo uma transmissão ao vivo às 17 horas da tarde, às segundas-feiras. Thiago, querido, quando a gente adia um compromisso, significa que a gente passou a ser uma pessoa sem compromisso, necessariamente? Pablo, uma boa reflexão, hein, cara? Porque se a gente parar para pensar, se você começa a adiar os seus compromissos ad eterno, tudo que aparece na sua vida você começa a procrastinar, popular empurrar com a barriga, as coisas elas começam a tomar uma grandiosidade onde você acaba realmente ficando sem compromisso. E o interessante é a gente fazer uma vinculação a esse tema com a perspectiva da ansiedade, né? Porque todas as vezes que a gente adia um compromisso, todas as vezes que a gente não o realiza, parece que cresce em nós um certo tipo de ansiedade que até então não era tão comum para nós. Que até então não estava fazendo parte do nosso dia a dia, do que a gente percebia, né?
é mais ou menos assim, você tem um trabalho para entregar. Você tem alguma coisa para cumprir, alguma atividade para realizar que você precisa entregar para o seu chefe, você precisa entregar para a sua faculdade, para o seu professor, você precisa entregar para o seu colega, porque é uma atividade em conjunto. Mas aí eu vou adiando, de repente eu tenho 5 dias e quando vai ver, eu tenho um dia ou a metade de um dia para terminar aquela atividade. Qual é o resultado? O resultado é que a atividade em si ela vai ganhar menos qualidade, obviamente, e que durante esse período todo, que foram 5 dias, a minha ansiedade aumentou de uma maneira desproporcional. Por quê? Porque na medida que eu fui adiando o compromisso, foi surgindo em mim aquele senso de preocupação a respeito da atividade que eu tinha que cumprir. Então, assim, toda vez que eu não fazia, a ansiedade aumentava. Então, está muito ligado o fato de adiar as atividades com ansiedade, porque a gente então fica patinando, deixando para depois o tempo todo. E aí já num vício, né, já para usar uma outra palavra, já num círculo desvirtuoso, a gente passa então a ficar mais ansioso, a adiar mais a atividade, e aí como se diz na linguagem do futebol, embola o meio do campo, né? Exatamente, Pablo. Sabe quando você estava falando em relação a gerar ansiedade, eu estava pensando aqui que quando acontece essas questões específicas da pessoa começar a ficar ansiosa porque ela não consegue fazer as coisas, acaba gerando o que em psicologia, principalmente na terapia cognitiva comportamental, a gente chama de um viés confirmativo. Porque se você, por exemplo, tem um trabalho para fazer, para entregar daqui 5 dias, você vai procrastinando ele, vou entregar, deixa, amanhã eu faço. Aí chega amanhã, não, tem mais 2 dias. Quanto mais você vai chegando perto, e daí, por exemplo, quando você tem um dia para fazer, você faz o trabalho com má qualidade, você acaba falando para você mesmo, olha, tá vendo? Não adianta, não consigo fazer as coisas, olha, não consigo me organizar, não consigo fazer nada. Então, quanto mais você procrastina, mais você fica com a impressão de que você não consegue fazer aquilo no período, no tempo e no agendamento que você precisava. E vai gerar ansiedade. A ansiedade, o que é? É aquele monte de pensamento que vem na sua mente ao mesmo tempo, geralmente está ligado a um sentimento de vulnerabilidade, uma ameaça, um medo, um medo desadaptado. Então, assim, a procrastinação ela pode gerar tudo isso. Inclusive, a procrastinação, Pablo, eu não sei se você lembra disso que a gente estava trocando uma ideia disso aí na sexta-feira, leva a pessoa a ficar desanimada, né? Você fica triste, né? Sim. Ou você fica desanimado, ou a procrastinação é um resultado do desânimo, né? Ou um ou outro. Bem lembrado. E aí entra até em outros assuntos, mas assim, às vezes é um resultado ou às vezes inicia o diagnóstico de que alguma coisa não está bem. O que acontece é o quê? É que eu começo a ter uma percepção um pouco complicada, um pouco distorcida, um pouco alterada. Em que sentido? Todo mundo consegue fazer tudo e eu não. Nossa, é impressionante. Eu olho para o Tiago e falo, é impressionante como é que o Tiago consegue realizar todas as coisas e eu não consigo realizar. E a gente vai ficando com esse tipo de pensamento e a gente vai criando, em relação a nós, um sentimento de desvalia muito grande. Quase de não pertencer a nós mesmos, porque a gente não se concebe mais como alguém capaz de realizar a atividade que foi proposta. Então, de repente, eu não consigo uma coisa, mas depois eu vinculo a uma outra coisa que eu nem cheguei a tentar, mas só porque eu não consegui a outra. E aí vai aumentando esse sentimento, vai aumentando esse sentimento que vai nos tomando uma tristeza que vai se tornando incomum. E a gente vai notando o quão incomum essa tristeza vai nos atingindo, porque ela é resultado de outras concepções que são estas de procrastinação. Aí você já viu, né? Quando a pessoa ela começa a procrastinar as coisas, além de gerar ansiedade, gera aí a amiga íntima da ansiedade, que é a depressão. Por quê? Porque quanto mais você vai ficando desanimado de fazer as coisas, você vai reforçando cada vez mais o pensamento de que você não consegue realizar as coisas no tempo hábil. E aí o que acontece? Pode ir gerando esse subsídio aí para você desenvolver um quadro depressivo, desenvolver uma anedonia, que é aquela perca da vontade de fazer as coisas, aquela falta de estímulo, as coisas começam a não dar mais prazer para você. Então, assim, é interessante você ficar sempre atento ao nível de prejuízo que a procrastinação está dando para você.
Lembra, gente, procrastinar, todo mundo procrastina. Todo mundo acorda 6 horas da manhã e de repente se pode dormir mais 5 minutinhos, vai dormir mais 5 minutinhos. Mas o problema é se os 5 minutinhos eles se estendem para 30, 40, e aí de repente você perde um compromisso por causa dessa desorganização aí. E uma coisa que eu estava pensando agora que me veio na cabeça, quando você procrastina, tenta identificar, quando você está procrastinando alguma coisa, será que de repente você não está só fazendo coisas que você não gosta? Né? Sim. Se você faz coisas que você gosta, é claro, todo mundo tem que fazer um monte de coisa que não gosta, mas se você só faz coisas que você não gosta, é meio esperado que você não tenha vontade de fazer essas coisas. Então, assim, é importante você lembrar, se você não está fazendo só coisas que você não gosta, será que você está temperando a sua vida com coisas que você gosta, que você não gosta, ou você só está dando vazão a fazer coisas que você não gosta? Aí é uma coisa para você refletir também. Até porque a vida é feita de coisas que nós gostamos de fazer e de coisas que nós não gostamos. A gente tem que aprender a viver com certa sobriedade em relação às duas coisas, né? Ficar muito feliz quando tem que ficar feliz e às vezes suportar o que é necessário suportar. Mas, aprendendo a converter o que a gente, num primeiro momento, não suporta, a algo que pode ser muito proveitoso no futuro. Então, uma coisa que está muito ligada à procrastinação, meus amigos, é o fato de entender que todo o prazer, toda a sensação boa de realizar alguma ação vai vir imediatamente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente adia alguma coisa porque ela causa um certo desprazer, porque naquele momento eu não quero realizar aquilo porque eu não quero realizar, não estou afim de realizar, não me dá um prazer, né? Só que se a gente viver a vida com todas as coisas que nos dão prazer de uma maneira muito imediata, a gente não vai conseguir viver, porque na maioria das vezes nem tudo nos causa um prazer muito imediato, né? Então assim, pense só, todas as vezes que você tem que fazer alguma atividade, que essa atividade não está ligada a um prazer imediato, é muito importante você ter a concepção, ter a ideia, ter a certeza de que é preciso aprender a adiar o prazer. É preciso aprender a planejar, de certa maneira, a sensação de prazer. E isso é tão interessante, Thiago, porque nós, seres humanos, somos feitos para o prazer, para realizar as coisas, para ser contente, feliz e tudo mais. O nosso corpo, biologicamente, psicologicamente, ele funciona para que a gente tenha ações que nos traga prazer. Então, no primeiro momento, a gente pode ser enganado com essa percepção, porque, se isso não me dá prazer, eu não vou fazer. Mas é importante aprender, como eu estava falando, a adiar o prazer. Por quê? Porque o prazer pode vir depois. Então é mais ou menos assim, eu nem sempre eu gosto de trabalhar com o que eu trabalho, mas não é todos os dias que eu estou disposto. Mas ao longo do tempo você vai ver que é muito proveitoso você trabalhar, porque você vai estar com seus amigos, você vai estar recebendo por aquilo e vai poder comprar as coisas que você quer, vai poder fazer as viagens que você quer. É um exemplo simples, mas é exatamente isso. A gente aprende a adiar prazeres ao longo das atividades do dia a dia. E o que eu preciso ter em mente quando eu estou procrastinando eu posso adiar o prazer. Então, se eu posso adiar o prazer, eu vou fazer uma coisa agora que eu não gosto tanto para que lá na frente eu tenha prazer. Como, por exemplo, entregar o trabalho e receber uma boa nota. Exatamente, é um estímulo para isso, né? Agora, vou ler mais um pedacinho aqui de procrastinação. O verbo procrastinar, que é um verbo, né? Eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina. Que bonitinho, né? É utilizado no sentido de negligenciamento de atividades, ou seja, quando um trabalho não recebe a devida atenção e importância que deveria, sendo deixado de lado para a produção de outras atividades menos importantes, por exemplo. Por normal, o ato de procrastinar está relacionado com ansiedade, estresse, falta de criatividade e outros sentimentos que ajudam a desconcentrar a pessoa do seu objetivo. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu precisava fazer não sei o quê, precisava fazer uma atividade, e de repente eu começo a assistir mutirão de série, e fico vendo série e não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer. E cada vez mais comum isso, né? É cada vez mais comum isso. Aí o que acontece? Você acaba não fazendo as coisas. Aí eu vou entrar numa parte que eu acho importante falar para as pessoas, inclusive para as pessoas começarem a prestar atenção em si. Porque muitas vezes, quando você procrastina, além de você provavelmente não estar fazendo muitas coisas que você gosta, ou você pode estar num estresse também, ou, é claro, é muito mais gostoso assistir série do que de repente pegar e fazer um trabalho lá, ou para o escritório, para a faculdade, ou ir lavar louça, enfim. Mas é importante você avaliar o que você está pensando.
Na hora que você vai fazer alguma coisa, o que vem na sua cabeça? Ah, meu Deus, eu tenho trabalho, tenho que entregar o trabalho daqui 2 dias. Nossa, mas acho que eu não vou conseguir fazer esse trabalho, é muito difícil. Nossa, eu vou assistir uma série aqui. Então, assim, é um pensamento que a gente chama de... É um pensamento automático. Ele vem na sua cabeça já como uma verdade absoluta, que você não vai conseguir e acabou. E não tem negócio mais, nem com você mesmo. Então, você acaba absorvendo isso como uma verdade absoluta. Então, é importante você identificar isso. Porque esse tipo de pensamento que direciona o seu humor e, consequentemente, a maneira como você vai se comportar, ele pode ser trabalhado. Por exemplo, na psicoterapia, quando a gente trata um caso de um procrastinador nato, o que a gente trabalha nele, essencialmente, é a linha de pensamentos automáticos que ele está tendo. Então, assim, que tipo de pensamento, por exemplo, de desvalia nesse sentido, né? De desvalor, eu não vou conseguir fazer, isso aqui é muito difícil, eu vou tirar 0, então é melhor assistir televisão, jogar videogame. Então, assim, a gente trabalha e ajuda o paciente a trazer esses pensamentos para a realidade apresentada, porque esse pensamento é um pensamento totalmente emocional, né? As evidências que a pessoa tem de que esse pensamento é uma verdade absoluta, ela está baseada em sentimento. Eu sinto que eu não vou conseguir, mas de onde eu tirei que eu sinto? Então, num processo psicoterápico, a gente trabalha essencialmente com técnicas e um contexto específico, como que a pessoa consegue trazer esse pensamento para uma possibilidade mais adaptada com a realidade. É importante você, meu amigo que esteja ouvindo isso, tentar identificar se isso acontece com você. E uma outra coisa muito interessante de se pensar é o como a procrastinação está ligada também a uma questão de impulsividade. Veja só, a gente vai vivendo um mundo, a gente vai inserido numa sociedade em que as coisas precisam ser rápidas e a gente quer tudo muito rápido, né? Se a internet é de 1 mega, a gente fica desesperado, né? E não é só porque a gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa interagir, a gente entra nas redes. Ok, faz parte da vida, é maravilhoso, é muito bom. Estamos aqui em redes, né? Isso é importantíssimo. A gente fica muito irritado com essa história. A gente começa a perceber que a gente quer muito as coisas de uma maneira mais rápida e de certa maneira, a gente acaba tendo reações de busca de imediatismo, como eu estava falando, né, agora há pouco. Então, assim, todas as vezes que eu acabo me comportando assim, eu acabo rapidamente me desviando de outros focos, que é o foco da atividade que eu pretendo fazer, que eu estou procrastinando. Então, por isso que tem essa certa relação, essa certa ligação com a procrastinação. E aí eu acho que todas as vezes, isso é uma percepção, uma leitura minha, todas as vezes que eu passo a procrastinar, todas as vezes que eu passo a ser um pouco mais impulsivo, o que acontece comigo? Eu acabo vivendo uma situação em que eu diminuo a minha capacidade de planejar algumas ações. E planejar é uma coisa que está implícita, que está esperada de nós. Nós precisamos planejar minimamente o que nós fazemos. E o que se percebe é que aumenta a dificuldade de planejamento pessoal. Aumenta a dificuldade de organizar as ações, as tarefas. E aí, então, eu, de uma maneira impulsiva, igual você estava falando, aí eu vou assistir a série, eu vou fazer qualquer outra coisa. Além de ser um ato de fuga, é um ato também de vou fazer alguma coisa para eu ter a impressão de que eu estou sendo produtivo, e aí eu vou desvirtuando a atividade em si. Então eu vou diminuindo essa minha capacidade de planejar. Isso é muito importante, porque se eu diminuo a minha capacidade de planejar, eu diminuo várias outras coisas que precisam ser organizadas dentro de mim e externamente a mim, que são as minhas ações. E aí a gente poderia entrar aqui em outros temas que poderiam, né, ser bem... Mas, Pablo, trabalhados. Eu quero hoje ler a pergunta de uma pessoa que mandou por e-mail. Nós fizemos um lançamento de e-mail, acho que foi anteontem, foi sexta-feira, né? Falando sobre o programa, mudança de horário, sobre o tema também. E a gente recebeu uma pergunta que a gente separou aqui bem legal. Então eu vou ler a pergunta, que é da Cibele, 46 anos. A cara não falou de onde ela é. Então você, meu amigo, quiser fazer uma pergunta pra gente, coloca de onde você é, ou no e-mail, ou aí embaixo, né, pra gente ler, identificar você. É claro, não é pra você saber que a gente tá falando a sua pergunta, não necessariamente identificar, a menos que você queira. Então eu vou ler exatamente o que a nossa amiga Cibele aqui, ela escreveu. Olá, doutor Tiago e doutor Pablo. Parabéns pelo programa e pela iniciativa. Essa questão da procrastinação atrapalha muito a minha vida.
Faço as minhas programações, mas na hora de cumprir eu simplesmente não faço. Perco a motivação e simplesmente não faço nada. Percebo muito isso quando me proponho, principalmente aí na academia. É bem comum, né? Gostaria de mudar isso. Muito obrigada. Eita, academia é... A academia está no topo, né? Tá no topo. É um dilema. A atividade física é complicada, né? O Dr. Drauzio Varela fez aí um vídeo que tem no site dele sobre... Até num contexto mais filosófico, né? Ele fala sobre a dificuldade que o ser humano em si tem de fazer exercício físico, né? Porque a gente não, o nosso corpo não está preparado para isso. É como se fosse meio que uma obrigação fazer um exercício. Pode ver que você começa a fazer exercício, você já começa querendo acabar. Ai, meu Deus, quanto falta para acabar? Então, assim, até aquelas pessoas que gostam mesmo de fazer exercício, que ficam, aqueles caras no Instagram que ficam lá mostrando os tanquinhos. Na verdade, eu tenho a impressão que eles acabam gostando, mas eles gostam do resultado do exercício, não do exercício em si. Porque fazer exercício dói, cansa, mas o resultado é isso que faz. Na verdade, é o reforço positivo, né? Falando... É aquela lógica também do imediatismo que a gente estava falando, né? Exato. De ter agora ou de não ter. Pois é. Bom, Sibeli, então eu penso assim, que é importante... No caso, você fazer algumas avaliações, né? Claro, eu não posso te falar exatamente o que você pode fazer, porque eu não te conheço, eu não trato você, mas eu posso falar de uma maneira genérica que vai servir para você e para um monte de gente no contexto geral. Que é interessante você avaliar se o nível dos pensamentos que estão vindo na sua cabeça, né? Se você realmente não quer, se você acha que você não pode fazer as coisas... Pegando um pouco de tudo que a gente já falou aqui, Sim. Né, Pablo? Sim. Se está faltando ânimo, se você não faz coisas que você gosta também. Então, assim, os pensamentos que vêm na sua cabeça em relação a isso. Então, assim, acho que seria interessante você conseguir separar. Já que você vai na academia e é difícil, por que você não tenta fazer, sei lá, alguma coisa boa que você goste depois da academia? Pode ser um estímulo a mais para você não procrastinar. E você também lembrar, por exemplo, que quando você vai na academia, além da chatice, sei lá como é que você interpreta isso, o que você pode ter de positivo que a academia vai te proporcionar. Uma outra coisa muito interessante também a se falar, Cibele, e aos nossos ouvintes aí, é que a gente precisa confiar e acreditar no quanto nós somos constituídos globalmente. Ou seja, pensamento, sentimento, toda a área... de reflexão cognitiva, racionalmente, e a área corporal, a área física e tudo mais. O que eu acho interessante é que nós sempre falamos de motivação do ponto de vista em que nós precisamos estar motivado psicologicamente, precisa ouvir alguma coisa que nos motiva para fazer com que a gente tenha uma iniciativa da ação. Mas também é possível pensar de uma forma global e pensar também o inverso, porque é verdade ou não é que muitas das coisas que a gente coloca como monstro, quando a gente passa a fazer, deixa de ser um monstro e passa a ser uma coisa mais prazerosa. Então, a ideia é que, quando a gente também fazer algum exercício físico, por exemplo, ou qualquer outra coisa que seja uma atividade que recorra a essa lógica de física, de ações, a gente pensar também e confiar também que nós somos globais e é possível ter uma motivação que... Nessa lógica poderia ser um pouco inversa. Eu começo uma atividade para ver o quanto ela também é boa. Isso é muito interessante, isso é funcionamento psicológico, funcionamento corporal. Isso é psicologia, né, Thiago? Exatamente. E a gente tem mais um minuto só, Pablo, né? Então, assim, só para fechar, a procrastinação, gente, para você saber se a sua procrastinação ela tá de uma maneira que está te fazendo mal para você, avalie se está te trazendo prejuízo. Está trazendo prejuízo, pense de uma maneira diferente. Convido vocês todos a acompanhar também o nosso trabalho na internet, Sim. desenvolvendopersonalidade.com.br. Temos vários artigos, vídeos, então temos um trabalho bem maciço aí em redes sociais, Instagram e aqui no Show do Figueiredo, toda segunda-feira às 17 horas. E entrando lá você vai ter os nossos contatos, você pode mandar as perguntas como nós respondemos aqui hoje e que nós vamos também continuar a bater um papo durante a semana, se for o caso, né, Thiago? Exatamente. Então, meus amigos, eu agradeço aí a todos presentes. Espero ansiosamente para nos vermos na próxima segunda-feira. Sugestão de temas? Fique à vontade, pode mandar pelo e-mail, pode mandar nos comentários ou até direto pelo nosso contato no desenvolvendopersonalidade.com.br. E queríamos cumprimentar então a todos os ouvintes da Rádio FJR. Obrigado pela audiência.
E, Tiago, por isso que nós vamos deixar nossa frase motivacional, que nos ajuda a ter ações e reflexões. Ou seja, o nosso desenvolvimento é o nosso maior recurso. Maravilha. Um abraço, meus amigos. Obrigado, gente. Até Tchau. mais. Um abraço. Até segunda.